E aí galera, tudo bom? Eu me chamo Ana e esse é o canal Ana Está Lendo e faz um século que eu não apareço por aqui, não é mesmo? Antes de mais nada, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar esse vídeo, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho, tá bom? Para assim vocês receberem notificações quando eu postar vídeos e outras atualizações aqui no canal. Como faz muito tempo que eu não apareço aqui, faz quase um mês que eu não apareço aqui, eu fiquei muito em dúvida no que eu ia conversar com vocês hoje. Então, primeiro eu vou fazer um apanhado geral de algumas coisas que eu queria dizer. Primeiro, desculpa por esse sumiço. O final do meu nacional terminou que me deixou muito cheia de coisas pra fazer e eu não conseguia conciliar. Não consegui vir até aqui falar com vocês, então peço desculpas por isso. Segunda coisa, eu terminei criando uma rifa também para arrecadar fundos para o Rio Grande do Sul, para as vítimas do Rio Grande do Sul. Então, se você pode doar, se você pode contribuir, custa apenas R$1. São 11 ganhadores, mais de 50 livros e e-books para vocês ganharem e aí participarem da rifa, tá certo? Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E aí vocês vão também deixar o link aqui do meu Instagram, do meu Twitter, para quem tá chegando agora me acompanhar por lá também, tá bom? O Maio Nacional foi maravilhoso. Queria agradecer aí ao Divulga Nacional, ao Maratona PP, ao Lendo Sáficas, ao DT Literário, ao Literaverso, a todo mundo que fez suas tweets, a todos os leitores que participaram, todos os autores que também participaram. Foi maravilhoso, foi muito bacana e eu gostei muito, muito mesmo. Foi um ano bem produtivo para o Maio Nacional e eu fiquei muito feliz com a repercussão do projeto. E, bom, passando agora para os livros que eu vou conversar com vocês hoje. Primeiro, eu vou falar de um que no último vídeo eu já tinha comentado com vocês que eu tava lendo. Que foi... Eu já tinha mostrado a vocês aqui que eu tava fazendo minhas marcações, que eu sempre gosto de marcar os livros e colocar lá os meus post-itzinhos. Pétalas de Akayama, de Beck Citado. Esse livro aqui, quando eu fiz o vídeo da última vez, tinha começado a ler. Só que terminou que, com tudo que estava acontecendo no Rio Grande do Sul, eu passei a focar mais em arrecadar livros e e-books pra gente distribuir entre as rifas que estavam sendo feitas. E aí depois eu preferi pegar alguns contos, enfim, eu tava com uma leitura, uma vibe ali bem não leitora. Então eu fui pegar Pétalas de Akayama já lá pro final do projeto para poder engajar mesmo na leitura em Pétalas de Akayama, que é um livro muito cheio de referências à mitologia japonesa, se passa no Japão. E inclusive peço perdão antecipadamente por qualquer erro que eu possa falar aqui, tipo, qualquer palavra que eu possa falar da maneira errada aqui, tá? Qual é a história de Pétalas de Akayama? A gente tem aqui dois ex-amigos, o Yuzuke e o Tetsuro. Gente, o Yuzuke, ele é um personagem, ele é um samurai, certo? Ele é tipo um samurai super poderoso, super bem quisto, super bem sucedido na carreira dele. Só que ele é muito amargo, ele tem uma decepção na vida dele muito grande, que foi justamente com o Tetsuro, que era o melhor amigo dele de infância, que ele simplesmente não consegue esquecer. E assim, o Yuzuke, ele é extremamente cético, ele não acredita em nada que não seja assim, que você não possa ver, que você não possa tocar e que você não possa dizer com certeza, 100% certeza que aquilo ali existe. E o Tetsuro, por outro lado, enquanto o amigo o odeia, o despreza, simplesmente não quer ver na frente dele, o Tetsuro é um amor. A gente não sabe ali no começo o que foi que gerou essa briga entre os dois, o que foi que gerou esse atrito. Mas o Tetsuro, enquanto o Yusuke tá lá, nossa, não quero saber de você, sai de perto de mim. Toda vida que o garoto chega perto dele, ele fica muito, muito chateado, ele fica muito, sei lá. É de uma coisa assim que você sabe que ele não tá nem exagerando, é uma coisa que ele realmente sente bem lá no fundo. Mas isso não afeta o Tetsuro. É como uma criança super feliz. E ele não é nenhuma criança, tá, gente? Mas assim, ele tem uma energia tão animada, tão positiva, tão positiva de ver o mundo, de ver tudo, de ver as circunstâncias, que você fica, nossa, o que foi que aconteceu entre esses dois para que um reaja de uma maneira tão extrema pro lado negativo e o outro seja tão, né, não tenha sido impactado, assim, parece não ter sido impactado, parece que ele continua amigo
do Yuzuki, assim como eles eram quando eram crianças. Mas claro que isso não é mais verdade. E enquanto o Yuzuki é um samurai, o Tetsuro, ele é um curandeiro. É super habilidoso. Dizem que se ele não conseguiu resolver uma doença, ninguém mais vai conseguir. E está acontecendo que no vilarejo onde eles moram, há uma praga que está matando vários dos moradores e o Tetsuro não sabe mais o que fazer. Ele já procurou por vários tipos de cura, várias ervas, várias coisas, tudo. Ele já tentou de tudo, mas ele não consegue resolver aquilo ali. Então ele tem uma última esperança, que é subir na montanha do Akayama para tentar encontrar uma cura. Enquanto Yuzuki é uma pessoa super cética, o Tetsurojo é uma pessoa super crente. Ele acredita nos deuses, ele acredita nos demônios também. E ele fala pro Yuzuki, em um determinado momento que eles têm ali um encontro, que aquela praga era algo que estava vindo de um demônio. E o Yuzuki faz graça, faz tipo, nossa, você ainda acredita nessas coisas, isso não existe. E, gente, eu lembro que enquanto eu li o livro, eu ficava meio revoltada com o Yuzuki, porque tinha cenas e cenas, uma atrás da outra, na qual ele via evidências de que existia sim demônios, de que algo muito estranho estava acontecendo na vila, mas ele simplesmente decidia não acreditar. E eu acredito que era simplesmente porque ele não queria dar o braço a torcer e dizer que o amigo estava certo, que o ex-amigo estava certo. Só que aí, um belo dia, o Tetsuro fala, olha, eu vou subir lá na montanha do Okayama, porque tudo que eu já tentei de tudo, não deu certo. A minha irmãzinha mais nova, que também tá doente, se eu não for atrás, ela vai morrer, assim como várias outras pessoas da vila, então eu tenho que ir atrás de uma cura. Só que subir na montanha do Okayama é tipo, é suicídio, basicamente. Ninguém consegue, quem vai nunca volta. O Yuzuki fica muito irado com essa ideia dele, porque ele é o samurai da vila. Ele é a pessoa que tem que proteger as pessoas daquela vila. Então ele fica, nossa, se esse imbecil... É assim que ele pensa, tá, gente? Se esse imbecil for subir na montanha da cama, eu tenho que ir atrás dele. Porque senão a minha reputação vai ficar manchada. E ele realmente pensa assim. Ele pensa, não, eu tenho que ir atrás do Tetsuro, porque ele não consegue se virar sozinho. Durante a narrativa é mostrado assim, uma maneira como os dois viam um ao outro enquanto crianças, que desde crianças eles já tinham essas diferenças. Agora ele, tipo, tá relembrando do quanto o Tetsuro perde com muita facilidade, ele sempre vai pro caminho errado, ele sempre faz as escolhas erradas, ele sempre se mete em confusão. E quando eles eram crianças, era sempre o Yuzuki que tinha que salvar o Tetsuro. Então ele faz, minha nossa, lá vou eu ter que subir a montanha do Akayama. E quando eles sobem nessa montanha, é quando eles conhecem o Zen. O Zen é um demônio. É um demônio, um kitsune. Novamente, perdão se eu estiver falando algum termo aqui da maneira errada. E quem tem o primeiro contato com ele é justamente o Yuzuki. E ele fica assim, meio revoltado no primeiro momento. Porque a porcaria existe mesmo, ele estava certo o tempo todo e eu não acreditei. E novamente, depois de ter tido 1 milhão de provas que sim, demônios existiam e algo de estranho estava acontecendo quando ele tá cara a cara com um demônio, ainda tem momentos que ele duvida. Eu fico, meu filho, pelo amor de Deus, o que mais você precisa pra acreditar no que... É muito frustrante, é muito engraçado. São muitas emoções enquanto você tá lendo esse livro, porque você fica com muita pena do Tetsuro, que é aquela pessoa super fofinha, super preciosa, super, meu Deus, eu só quero colocar num potinho e proteger essa pessoa. E tá lá o Yuzuki putaço o tempo todo, com a vida, com tudo, enfim, você respira e ele tá com raiva. E o Zen, gente, o Zen... Eu tenho uma coisa que eu acho que eu preciso tratar na terapia, que é o seguinte, eu sempre gosto dos personagens demônios das histórias. Sempre. Adoro. Sempre me apego a eles, sempre gosto. Assim, tipo, não é só uma coisa de tipo, esse personagem... Não, eu gosto mesmo. Eu acho eles o máximo, sempre, na maioria das vezes. E com o Zen não foi diferente. O Zen, ele é super sarcástico. Ele é ruim, tá? Ele é ruim. Mas assim, sabe aquela pessoa ruim, que é tão carismática, que você fica, nossa, ok, ele é ruim, mas ele é tão legal, ele é tão carismático, ele é tão engraçado. Então eu vou aqui passar um paninho para todas essas atrocidades que ele está cometendo, porque eu realmente gostei dele, achei ele uma pessoa bacana. O Zen, assim como o Tetsuro, não como o Tetsuro, claro, mas o Zen, ele vê graça em tudo, porque enfim, ele é um louco, manipulador. Ele vê graça em tudo e ele provoca o Yuzuki de todas as maneiras possíveis. Enquanto o Tetsuro provoca o Yuzuki porque de maneira que ele nem sabe que tá provocando, porque ele tá apenas tratando o amigo como ele sempre tratou, o ex-amigo como ele sempre tratou,
O Zen não, o Zen provoca porque ele quer provocar mesmo o Yusuke, ele quer provocar, ele quer ver aquela raiva. E ele se diverte. E, gente, é muito bom. A relação dos três é muito marcada justamente por essas diferenças entre Yusuke e Tetsuro. Porque, por exemplo, enquanto o Yusuke ele tá sempre naquele modo ir pra cima, de confrontar, de reclamar, de brigar, de não sei o que, ele fica o tempo todo te provocando o Zen de uma maneira que sendo desrespeitoso com uma entidade muito acima dele. Enquanto isso, o Tetsuro tá ali meio, cara, não faz isso, ele é um demônio, sabe? Ele vai tipo, tu vai dar uma morrida aí se tu continuar desse jeito. O Tetsuro, ele tá, não é que ele aceitou, mas é porque ele vê aquela situação como, olha, eu tô aqui nessa situação que eu não sei como resolver no momento. E eu sei que agora o melhor a se fazer é ir na onda do que o Zen tá falando. Se o Zen fala que é pra fazer isso, eu vou fazer. Se o Zen fala que não é pra fazer tal coisa, eu não vou fazer. Se o Zen vem conversar comigo, eu vou conversar com ele. Eu não vou atacá-lo, eu não vou xingar, eu não vou ficar, tipo, o tempo todo brigando e pedindo pra e dizendo que quer voltar pra casa, porque senão vai adiantar de nada. E aí a gente vê que isso influencia muito na maneira como o Zen se relaciona um com o outro. Porque o Tetsuro dá essa abertura. Por exemplo, o Zen vai conversar com ele e ele conversa de volta. Não como se ele fosse, não como se o Zen fosse uma aberração, fosse algo. Ele sabe que o Zen é um demônio, ele sabe que tem que ter medo dele, mas ainda assim ele o respeita. E aí você vê que a relação entre Zen e Tetsuro é muito mais tranquila, muito mais amena, muito, sem tantas turbulências. Já com o Yusuke não, o Yusuke é sempre aquela coisa ali, aquela pancada, enquanto o Yusuke tá lá com aquelas fumacinhas vermelhas saindo pelas orelhas de tanta raiva, e o Zen tá lá dando gargalhada. E assim, Pétalas de Akayama é o primeiro volume, tá? O segundo vai sair já esse ano também pela New Pop, mas vocês podem ler pelo Wattpad e pelo apoia-se de Backstai, tá? Eu vou colocar o link aqui na descrição também pra vocês irem lá, custa apenas R$5, gente, pra apoiar, e vocês terem acesso aos capítulos já do segundo livro. E, assim, é porque, eu confesso, eu não imaginava que eu ia gostar tanto, porque não é muito meu estilo de livro. Ou eu pensava não ser. Eu nunca fui uma pessoa muito de curtir, assim. Sou uma pessoa muito por dentro da cultura japonesa, sei algumas coisas muito, mas assim, muito pouco. Então nunca foi uma coisa que me interessou muito. Então eu não vi, assim, eu queria ler, mas nunca foi algo que, tipo, vou amar. Mas me surpreendeu bastante porque eu amei. Eu me diverti muito, ri demais. É emocionante também em algumas partes, mas principalmente engraçada e divertida. Porque realmente, assim, e o mais engraçado é porque o Yusuke tá sempre puto. É muito bom ver o Yusuke puto. Enquanto isso, o Tetsuro tá lá jogando flores e o Zen tá gargalhando da cara dele. Então, assim. Então, gente, eu super indico o Pétalas de Akayama, tá? Pra vocês. Eu vou deixar aqui o link pro apoia-se de Backstai. Vou também deixar o link do Wattpad pra quem quiser ler por lá. E para o livro pra vocês comprarem. O segundo que eu quero comentar com vocês, esse é acho que uma surpresa, e eu acredito que a maioria talvez já tenha lido. E eu não sei por que danados eu demorei tanto a ler. Na verdade, eu até sei. Eu não sou uma pessoa muito de HQs e graphic novels, tá, gente? Tanto é que naquele meu desafio dos 30 antes dos 30, acho que eu coloquei uns 3, né? Que é pra ver se eu consigo consumir mais. Mas tem esse, que é super famoso, que todo mundo ama, que foi Arlindo, Tempest Lu. E outra coisa também que eu tava passando durante o meu nacional, era uma vibe meio que livros físicos não tava rolando pra mim. Não sei se vocês passam por isso, vocês que têm Kindle também, que quando tem certos momentos que vocês preferem estar lendo no Kindle, vocês preferem estar lendo no livro físico, eu tenho muito disso. E eu tinha no Kindle, comecei a ler justamente pelo Kindle. Só que quando eu comentei com uma amiga minha, leia o físico porque as cores vibrantes e tal do livro dão um quê a mais na história e é muito bacana. E ela estava certíssima. Porque realmente o livro ele é super colorido, com essas cores super, super, super brilhantes. E olha isso, gente, é muito lindo. Arlindo. A primeira coisa que me pegou em Arlindo, quando eu comecei a ler, foi que não,
Algumas pessoas que me seguem no Twitter já devem saber disso. Eu sou muito fã de Sandy Júnior, tá? Eu era muito fã quando era criança e eu não deixei de ser fã agora que eu sou adulta. E Arlindo tem muitas referências à cultura dos anos 2000. Inclusive a Sandy Júnior, principalmente a Sandy Júnior. Tipo, Arlindo, o protagonista, ele é super fã de Sandy Júnior. E eu fiquei, gente, estou me sentindo super representada com isso aqui. Um fã de Sandy Júnior. E também porque, e isso eu não sabia, e eu fiquei revoltada comigo mesmo por não saber, a história se passa no Rio Grande do Norte. Mas faz, tipo, referências a vários outros estados e, enfim, a cultura nordestina em si. Inclusive a João Pessoa, que é onde eu moro. A Paraíba, que é, enfim, de onde eu sou, de onde eu moro. E eu fiquei, nossa, eu lembro, gente, eu sempre amo muito ler histórias que se passam no Nordeste. E se tem qualquer coisa relacionada à Paraíba, eu fico pra não viver. Tem um momento aqui que a autora simplesmente cita João Pessoa e eu fiquei, ai meu Deus, João Pessoa. E eu sou esse tipo de pessoa. Vamos lá, Arlindo. Arlindo é a história de um garoto, Arlindo, que tá ali, acho que no começo da adolescência, acho que ele tá no ensino médio, talvez, ou no final do, ali, perto do ensino médio já, enfim. Ele é um jovem garoto homossexual que, assim, ele ainda tá se descobrindo, certo? Ele ainda tá meio que naquela fase que não sabe bem como lidar com isso. E tem um problema muito grande que é o seguinte: ele foi criado por uma família muito amorosa, por uma mãe muito amorosa, principalmente a mãe dele. Só que o pai dele é uma pessoa extremamente bruta, sabe? Ele é aquele cara que, tipo, quando o Arlindo era criancinha, ele já ficava, não, meu filho vai ser tipo um garanhão, meu filho vai pegar todas as meninas, meu filho, olha aí, ele tá tipo, Arlindo tava lá brincando, Arlindo criancinha brincando com outra menininha, e ele falava, olha aí, já vai ser o terror das meninas e tal. E ele quer que o Arlindo aprenda, sei lá, a mexer em carros, a mexer em outras coisas, tipo, de homem, vamos por assim dizer. E a mãe dele, ela faz doces, ela cozinha, e o Arlindo ajuda, né, a mãe. E assim, ele gosta de ajudar. O Arlindo, ele é aquele tipo de garoto super gentil, super amoroso. Não só com a família, mas com os amigos e com todo mundo. E ele, assim, quando ele tá ajudando a mãe, tem até uma cena que o pai chega nesse momento e a mãe dele corre assim pra tipo, se seu pai perguntar, você diga que apenas me ajudou a lavar a louça. Porque o pai dele não gostava nem que o menino estivesse na cozinha. Sabe? É esse nível de ignorância que o pai dele tem. E aí tem até um determinado momento que foi muito sensível pra mim, que o Arlindo fala assim, meu pai nem sempre foi assim. Teve uma época, eu não sei como, não sei o quote direitinho, mas era assim, teve uma época que ele gostava de mim. E isso me pegou muito, porque o que passa, a mensagem que passa, é que o pai não gosta mais dele, né? O pai não gosta da pessoa que o Arlindo virou. Porque o Arlindo é um menino sensível, ele é um menino que não é bruto como ele. Além disso, da questão do pai, tem também a questão da escola, onde ele sofre bullying. Todo mundo fica falando, pessoas de namoradinhos, você tá de namoradinho novo e tal. E aquilo deixa muito constrangido. Porque, enfim, ele mora numa cidade pequena, onde as pessoas não aceitam isso bem. Enfim, já é difícil numa cidade grande, imagina uma cidade pequena para um garoto, enfim, super jovem. E isso é complicado para ele. Assim, quando eu comecei a ler Arlindo, eu dava muita risada, eu dava muita gargalhada por causa. E me divertia muito com todas as referências e tal. E eu ficava, nossa, que livro bacana, divertido e tal. E ele é um livro muito bacana, mas ele não é só essa coisa engraçadinha e bonitinha, e enfim. Tem também seus momentos, sabe? Que você fica, poxa, me pegou aqui. Eu lembro que eu comecei o livro rindo e terminei o livro chorando. Essa descoberta do Arlindo, esse momento que ele tá passando de se descobrir como ele é e se aceitar, principalmente, apesar dos pesares, apesar do pai, apesar dos colegas, começa com ele, assim, na primeira página, dizendo: eu queria ser outra pessoa. Eu imagino como seria a minha vida se eu não fosse como eu sou. Se eu não fosse dessa maneira. Só que, enfim, eu não tenho escolha, eu sou assim, e enfim, a vida vai seguir, né? Não tem nada que eu possa fazer. E aí, gente, esse sentimento de você querer ser outra pessoa, acho que em algum momento da nossa vida, todo mundo já sentiu isso. Por qualquer motivo que seja.
E acho que é seguro dizer que todo mundo sabe o quão sufocante e o quão triste e frustrante é sentir isso, porque você não tem nada que você possa fazer em relação àquilo, sabe? E a gente não deveria se sentir assim, a verdade é essa. Mas a vida não é perfeita, enfim, as pessoas não são perfeitas e muitas pessoas nos fazem sentir como se aquilo que a gente é não é bom o suficiente, ou nem sequer isso, não é nada bom, às vezes, né? E nesse cenário no qual ele tem tantas pessoas fazendo bullying com ele, inclusive dentro de casa, ele conta com muito poucos amigos e muitas poucas pessoas que estão ali realmente por ele, que se importam com ele, independentemente do que ele seja, de como ele é, de quem ele gosta. E são tão poucas pessoas que ele tá sempre meio que em alerta. Ele sai na rua e assim, ele escuta as pessoas fofocando, por exemplo, esse é o filho, ele chama Arlindo Júnior, né? Então o pai dele também é Arlindo. Esse é o filho de Arlindo, né? E tal. E aí ele, é um menino muito bom. Mas o pai parece que ele é invertido. Tem uma cena que fala assim, parece que ele é invertido, parece que enfim, que é a maneira como algumas pessoas infelizmente chamam. E isso afeta muito, isso deixa querendo se esconder o tempo todo. Até que ele vai passando por experiências que o fazem, né, lidar melhor com tudo aquilo. Ele tem uma tia que é lésbica, inclusive, e ela tem uma conversa entre os dois que ela fala justamente a primeira coisa que ele fala no quadrinho, que é, olha, quando eu morava aqui, ela não mora mais nessa cidadezinha, eu sempre imaginava como... Nossa, eu fico arrepiada só de falar. Eu imaginava como seria a minha vida se eu não fosse como eu sou. Mas aí ela pega, no final ela olha pra ele e faz, mas Arlindo, tudo que a gente tem é a gente. Tipo, não tem como a gente mudar isso. Então, eu segui em frente, segui minha vida e deu tudo certo. Enfim, tá tudo bem comigo e vai ficar tudo bem com você também. Além da tia, ele também tem as amigas e, enfim, ele termina conhecendo mais pessoas também que tornam amigos dele. E nessa descoberta, assim, desses anos de escola que são sempre muito conturbados, sempre muito cheios de coisas que, Maria, eu não sinto nenhuma falta do ensino médio, é um terror pra mim. E acho que foi um terror pra muita gente. Era uma coisa que ele vai vendo não apenas acontecer coisas, não apenas com eles, mas com outras pessoas também ao redor dele, que começam a pensar assim, que tipo, não tem nada de errado comigo. Eu sou como eu sou. Enfim, eu não vou deixar outras pessoas me colocarem pra baixo por um motivo tão idiota e por um motivo tão errado, que é, tipo... Errado que eu digo assim, o motivo delas de estar ignorando o Arlindo, de estar fazendo bullying com o Arlindo, é super errado, é super ignorante, é super mente fechada, cabeça vazia mesmo. E aí tem uma cena que é logo depois que ele vai numa festa, ele conhece um garoto, vai numa festa, e as coisas terminam que não acontece da maneira que ele imaginava, e no dia seguinte ele tá lá super brabaixo, a mãe dele o chama pra assistir Lisbela e o Prisioneiro. E gente, essa cena só tá me dando vontade de chorar. Porque é uma cena tão bonita, é um momento que ele conversa com a mãe assim. E, gente, você lê um garoto tão novo pedindo desculpa por ser daquela maneira, por simplesmente ser quem ele é. Mas, pra um jovem garoto, ele sente a necessidade de estar pedindo desculpa por ser daquele jeito. Ele sente a necessidade de estar dizendo, nossa, desculpa por te decepcionar, desculpa por não ser o filho que você esperava. E isso me pegou muito. E enfim, chega mesmo. Enfim, Arlindo foi aquela história que eu fiquei, nossa, por que eu não li isso antes? Por que eu não li esse livro antes? Me fez pensar muito em muitas coisas e acho que faz o quê? Acho que faz umas 2 semanas que eu li e desde então que eu não paro de pensar na história. E é divertido, é engraçado, é lindo, todo o quadrinho é muito bonito. Mas é principalmente muito emocionante, sabe? E, inclusive, parabéns a Ilustra Lu, enfim, ela quadrinista maravilhosa e uma história maravilhosa, de verdade. Eu tô meio confusa aqui no que eu tô falando, porque realmente o livro me deixou bem emocionada.
Mas é isso aí, galera. É uma das minhas últimas leituras. Acho que foi a última leitura que eu fiz de Maior Nacional. E foi assim, pra fechar com chave de ouro mesmo, sabe? Não, foi a última leitura. Eu lembro que eu li no dia 31 de maio à noite. Li ele inteiro durante a noite. É rapidinho a leitura. E, gente, é muito lindo. Se você gosta de Sandy Júnior, se você gosta da cultura dos anos 2000, ou se você simplesmente gosta de uma história que vai te fazer rir e chorar, e enfim, e pensar em como não tem nada de errado em ser como você é, seja como você for, leia lindo, tá certo? Vou começar a mudar um pouco aqui, que eu estava, né, super emocionada por causa de Arlindo. Eu vou falar com vocês sobre uma antologia que lançou recentemente, lançou agora dia 23 de maio, exatamente. Mas antes de falar sobre ela, eu vou explicar um pouquinho, vou contar um pouquinho do cenário no qual eu me encontrei com essa história. Não sei se vocês estão percebendo, mas está tendo uma onda, novamente, de histórias com vampiros e lobisomens, tá? E eu fui aquela menina que amava Crepúsculo. Eu amava Crepúsculo. E assim, uma coisa que a autora Stephenie Meyer fez por mim foi ter pavor de triângulos amorosos, certo? E também eu fiquei... Porque assim, eu tentei reler Crepúsculo uma vez, mas eu não passei do primeiro capítulo. Porque eu fiz, não, é melhor deixar, né, na memória afetiva mesmo. E aí ficou nessa memória afetiva. E uma coisa que tá na minha memória afetiva é que eu odiava o Jacob. Eu odiava o Jacob. E isso me fez ter a impressão de que eu não gostava de histórias com lobisomens. Eu tinha essa impressão. Eu lembro até de uma conversa no Twitter no ano passado, que a gente tava justamente comentando como tava tendo uma onda de histórias com lobisomens e vampiros e tal. E aí eu lembro que alguém fez, ninguém aguenta mais, enfim, tal história de tal jeito, vamos trazer os vampiros e lobisomens de volta. Eu fiz lobisomem não. E aí a Liz Villas-Boas, que é uma autora que tá aí pra lançar seu primeiro romance pela Roku, inclusive eu estou, pelo amor de Deus, lancei logo. Ela fez, Ana, mas por que não lobisomem? Eu fiz, não, eu não gosto, não curto e tal. E aí meio que virou uma brincadeira, assim, de tipo, a Ana não gosta de lobisomem, a Ana não é lobisomem, vamos fazer a Ana ler lobisomem. Foi assim, nessa brincadeirinha que chegou pra mim e pra vocês também, A Lua é Sempre a Mesma. A Lua é Sempre a Mesma é uma antologia com 8 histórias de lobisomem, tá? A gente tem aí a Fernanda Castro, a Ana Martino, a Liz Villas-Boas, a Mariana Martins, a Marina Melo, a Melissa de Sá, RJ Rosas e Ariel Aires como autores, tá? E assim, uma coisa muito que eu gostei bastante desse livro foi que, apesar de todas as histórias tratarem de lobisomens, terem lobisomens como protagonistas, elas são todas muito diferentes umas das outras. E também a maneira como os contos foram organizados fez com que o leitor não ficasse naquele sentimento de, nossa, eu tô lendo mais do mesmo. Porque a gente começa com o conto da Fernanda Castro, que se passa durante a vacina antirrábica. Tem toda aquela questão da revolta da vacina, ela colocou os lobisomens no cenário e criou toda uma narrativa em cima disso. O que deu à história dela um clima mais tenso, mais de revolta, mais de conflito. Já depois disso a gente vai pro conto da Liz, que é um romance. Tem sim seus conflitos, claro, mas é um romance que pra mim assim, foi um romance tão fofinho, tão bonitinho. Eu fiquei tão, meu Deus do céu, que eu fiquei louca porque a Liz vai lançar um livro agora pela Roku. E eu fiquei, meu Deus do céu, eu vou morrer até que esse livro seja lançado. Porque se ela me deixou assim no conto, imagina como ela vai me deixar durante um livro inteiro. E aí a gente tem o da Marina, que é a história de uma Ana com um lobisomem que toca numa banda. E essa banda se apresenta justamente durante a lua cheia, porque a graça é justamente ver os lobisomens se apresentando enquanto lobisomens, não enquanto humanos. Eu adorei o conto da Marina. E a gente também tem contos que se ambientam no carnaval. A gente tem contos sobre vampiros e lobisomens. A gente tem contos sobre humanos e lobisomens se apaixonando, lobisomem contra lobisomem, enfim, muitas coisas. O conto que mais assim me pegou de quebra de expectativa mesmo, o conto que eu achei mais diferente dos outros foi
o da RJ Rossi, que se passa no trio elétrico. E o conto dela tem um ritmo mais acelerado, uma coisa mais assim. Você sente que a personagem ela tá num frenesi assim, que você fica, mano, para um pouquinho e respira, o que é que tá acontecendo contigo? Mas na hora assim que eu vi que o negócio estava passando no trio elétrico da Ivete Sangalo, eu fiz. Eu não esperava por isso. Essa antologia conta com autores que eu já conhecia muito bem, como a Fernanda Castro e a Lígia das Boas e a Ana Martino, que escreveu Proserpina, gente. Sempre que posso eu tô aqui indicando Proserpina. Mas eu também conheci vários outros autores que eu terminei gostando bastante. Inclusive, eu acho que. Eu não sei se foi porque foi o último, ou foi porque, assim, o livro, gente, ele tem muitas das histórias tem ali uma pegada de romance, nem que seja um pouco. E esses que têm essa pegada de romance, os autores fizeram a grande sacanagem de criar um clima de enfim, de tesão muito grande e cortar a nossa onda. E aí eu ficava, misericórdia, velho, pelo amor de Deus, vá até o final, porque eu não aguento mais isso não. Aí o último foi o do Ariel. Toda vez que eu falo no conto do Ariel, eu começo a rir desse jeito, que foi a pessoa que teve pena de nós, que é dos leitores. E, gente, o conto do Ariel, eu fiquei muito empolgada, porque foi assim como o do carnaval, foi um que me impressionou bastante. Porque o lobisomem é muito descarado, gente. Pensa num lobisomem descarado, safado, desse jeito. Mas eu adorei, amei. E é com uma caçadora de lobisomem. Então fica ainda mais engraçado, fica ainda mais provocante. Então, essa quebra de expectativa, essa mudança de cenário, essa mudança de clima, essa mudança de época, essa mudança de pauta nas histórias, fez de A Lua é Sempre a Mesma uma leitura muito fluida, muito rápida, e que assim, você termina um conto se sentindo, nossa, que conto massa, e juro, eu pensava, todo conto que eu terminava, eu pensava, caramba, será que eu vou gostar do outro tanto quanto eu gostei desse? E sim, a resposta era sempre sim, porque era sempre tão diferente, era sempre tão, parecia tão outra coisa, e é tão outra coisa, que me completa, que me satisfazia enquanto leitora, e enfim, não teve nem momento algum que eu me senti entediada, não teve momento algum que eu fiz, nossa, não aguento mais lobisomem na minha frente. E eu nunca na minha vida pensei que diria isso. Então fica aí a dica pra vocês, gente. A Lua é Sempre a Mesma tá disponível na loja Kindle pra vocês comprarem, adquirirem por um preço bem bacana. Então não percam, vão lá comprar pra ser feliz com esse livro aqui, tá certo? E muito obrigada, Ariel, pelo seu conto, que ele é maravilhoso. E Rocco, por favor, lance logo o livro da Alice, que eu não aguento mais esperar. O último livro eu vou falar mais por cima, tá? Foi Dom Casmurro. Dom Casmurro foi a minha escolha para um livro clássico, tá? Foi uma releitura, mas foi... Não sei se conta como releitura, se você quando leu, você não prestou muita atenção, porque eu li para o colégio. Eu lembro que tinha até uma chamada oral na época. Então era aquela coisa meio, vou ler pra escola e tal, então não tava levando muito a sério. E eu fui ler, galera, naquela vibe bem traiu, não traiu. Porque mesmo antes de reler, pra mim, ela nunca tinha traído. Porque pra mim o Bentinho sempre foi um paranoico. E ele é um paranoico, tá? Isso não muda. Mas eu comecei com essa coisa meio, eu vou reler e vou provar que ela não traiu coisa nenhuma. Mas não tem como você provar coisa alguma. A verdade é essa. A graça do livro, não, assim, uma das coisas que pega no Casmurro é justamente essa dúvida. E não tem como você dizer se traiu ou não, tá? A realidade é essa. Você fica com a sua opinião, a minha que não. Mas a graça do livro, uma das graças do livro é essa. Só que o que me impressionou nessa releitura foi encontrar muito mais do que essa questão do traiu ou não traiu. Foi encontrar mais sobre, por exemplo, a maneira como o Bentinho era quando eles eram novinhos, quando eles eram adolescentes, aquele amor mais infantil, aquela coisa mais bobinha, para as mudanças de como ele vai se tornando ao longo dos anos, sabe? E isso é mostrado até mesmo em alguns desencontros entre datas. Por exemplo, no começo do livro, o Bentinho ele fala assim, porque eu não vou mudar a história, eu não vou mudar minhas memórias a favor de quem não gosta de histórias antigas. Só que aí quando o negócio vai passando, você vai vendo que ele já não lembra das coisas muito bem. E isso
foi proposital, que é justamente para mostrar que com esse crescimento dele, a maneira como ele vai ficando mais e mais paranoico, como ele vai ficando assim, como aquele amor que era infantil, juvenil e muito doce, muito fofo. E era muito doce, muito fofo. Realmente eu fiquei impressionada aqui nas primeiras páginas. Eu fiquei, nossa, que coisa fofinha. Mas vai mudando, ele vai se tornando esse cara mais que tem ciúme até do mar. E ele começa a confundir até mesmo datas, sabe? Coisas que ele no começo achava que nunca faria. Então, e as coisas, você lê a história pela visão do Bentinho, o que é uma coisa que te deixa meio, sei lá, cara, vai te tratar, sabe? Vai atrás de um psicólogo, vai conversar com alguém, porque você tá precisando. Então, mas sim, é uma leitura que eu confesso, eu achava que eu não ia gostar tanto assim da releitura. Eu amei Memórias Póstumas de Brás Cubas quando eu li ano passado, inclusive eu comentei sobre isso no vídeo passado. Mas eu não achava que eu ia gostar tanto de Dom Casmurro como eu gostei. Porque no fim o livro se mostrou muito além do que apenas essa questão de trair ou não trair, muito mais sobre essa evolução do Bentinho como pessoa. Ou essa, enfim, essa maneira meio perturbada dele de pensar, de enxergar as situações. E, bom, eu acho que é isso, gente, por hoje. Espero que tenham gostado do vídeo. Espero que ainda tenha gente aqui nesse canal. E a gente se vê na próxima semana, tá certo? Beijinho, tchau, tchau.